Olá pessoal, tudo bem? Professor Erivaldo falando. Vamos para mais um vídeo explicativo sobre a continuidade dos triângulos, né? Falaremos sobre agora congruência de triângulos, como que ela se aplica e depois sobre as relações de desigualdades entre lados e ângulos dessas figuras também. Nós veremos os principais casos de congruência. Primeiro, entender o que é congruência. Congruência quer dizer igualdade, né? Na geometria, algo que é congruente quer dizer que é igual. São lados congruentes, então são lados iguais, eles têm as mesmas medidas. Ângulos congruentes são ângulos iguais, têm as mesmas medidas, tá? E assim segue. Então a gente vai ver quais são os casos de congruência que nós temos. O primeiro caso de congruência apresentado aqui, que a gente chama de LAL, ou LAO, que significa o quê? O primeiro L significa lado, o A significa ângulo e o outro L significa lado, ou seja, lado, ângulo, lado. O que isso quer dizer exatamente? Que dois triângulos são congruentes quando possuem os dois lados e o ângulo formado por esses lados iguais, tá? Se a gente pegar aqui esses dois triângulos, nós temos aqui na imagem dois triângulos. Esse primeiro triângulo, nós temos esse ângulo A, que é semelhante do ângulo E do segundo triângulo, ou seja, eles têm a mesma medida, tá? E aí nós temos o primeiro lado, o primeiro ângulo. Nós temos aqui o lado AB, que é esse daqui, que é semelhante ao lado AG da outra figura, do outro triângulo. E por sua vez nós temos o lado AC, que é semelhante ao lado EF do segundo triângulo. Por isso nós temos aqui então, nesse caso, lado, ângulo e lado. LAL. Se a gente pegar assim, formado, né? LAL. Do mesmo jeito aqui, ó, lado, ângulo e lado. LAL, tá? Então, para que haja esse caso de congruência, a gente observa sempre esse determinado jeito, tá? Você vai ter um lado, um outro lado, e entre esses dois lados nós temos um ângulo fazendo a ligação entre eles, né? Se a gente ligar essas partes, né? Nós temos o lado, o ângulo e o lado aqui, tá? Esse é o primeiro caso, caso LAL. Um outro exemplo que a gente poderia colocar assim, né? Se eu tiver aqui um triângulo, aqui um outro triângulo. Então, para que tenha aplique o caso LAL, eu teria que ter esse lado aqui, vamos imaginar 5, esse aqui 5. Esse ângulo, esse com esse ângulo. E esse outro lado, vamos colocar 7, e esse aqui 7. Então, eles têm essa congruência aqui, tá? Lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado, dessa forma. Segundo caso de congruência, o caso ALA, que é ângulo, lado e ângulo. Então, nós temos aqui o ângulo A semelhante com o ângulo F, de uma figura para outra. Então, nós temos o primeiro A. Depois, nós temos o lado aqui, ó, AB, que é semelhante ao lado EF. Então, nós temos o L de lado. Por fim, o ângulo B e o ângulo E, que são semelhantes também. Repito, semelhantes, pois são congruentes, semelhantes, pois têm a mesma medida, mesmo tamanho. Em outras palavras, se um for 30 graus, o outro vai ser 30 graus. Se um for 80 graus, o outro vai ser 80 graus. Tá? Se você pegar, por exemplo, e recortasse esse triângulo, os dois, e colocasse um sobre o outro, ficaram exatamente iguais. Um encaixava perfeitamente sobre o outro, porque tem esse caso de congruência, tá? No caso ala, vamos aqui um outro exemplo. Então, se eu pego esse ângulo e coloco semelhante a esse ângulo, eu tenho o A, certo? Se eu pego esse lado e coloco semelhante a esse outro lado, o L. E se eu pego aqui agora esse outro ângulo, com esse outro ângulo, eu tenho o outro A, ala. Então, você vai ter sempre um ângulo, o outro ângulo
E entre eles dois, você vai ter o lado, ó, ângulo, ângulo e lado. Ângulo, ângulo e lado. Então, há essa relação entre eles aí. Por isso, ALA. O terceiro caso, ele não envolve os ângulos, apenas os lados, né? LLL, ou seja, lado, lado e lado. Então, quando tem respectivamente, ou seja, na ordem, três lados iguais, né? Se aqui for 5, aqui vai ser 5. Se aqui for 3, aqui vai ser 3. Se aqui for 4, aqui vai ser 4. E aí você vai ter medidas idênticas, né? Esse lado com esse lado com esse e esse lado com esse daqui. Todos de mesmo tamanho. Daí, lado, lado e lado. Veja que tem esses tracinhos aqui, né? Um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Quer dizer que esse tracinho aqui, que é um só, é igual a esse que tem um sozinho também aqui do outro lado, tá? Lado, lado, lado. Vamos aqui. Então, um tracinho é proporcional com esse de um tracinho, ou seja, são iguais. Se aqui tem dois, você vai ter que procurar na outra figura onde tem dois, porque os dois são iguais. Se aqui tem três, vai ser igual o outro que tem três tracinhos também. Quarto caso de congruência, LAOP, ou somente o O, tá? Em alguns casos coloco somente o O, que é lado, ângulo e o ângulo oposto da figura, né? O ângulo oposto a esse lado. Como assim funciona? Então eu tenho esse lado aqui com esse lado. Eu tenho esse ângulo com esse ângulo, ângulo A com ângulo A. E eu tenho o lado oposto ao ângulo, ao lado, né? O ângulo oposto ao lado. Como assim oposto? Que está à frente, do outro lado, né? Um está na frente do outro. Se eu colocar uma setinha aqui, ó, ele vai estar exatamente lá à frente um do outro. Então nós temos que o ângulo em um lado, eles são frente a frente entre eles. Vamos mostrar melhor aqui, assim, né? Se eu desenho aqui dois triângulos, eu coloco da seguinte maneira, tá? Lado, e este aqui é o lado. Quem vai ser o ângulo oposto a esse lado? Ou seja, quem é o ângulo que está à sua frente? Vai ser esse daqui, ó. Tá? Aí eu vou ter esse aqui que é o ângulo oposto. Esse vai ser o AO, que a gente tem lá, né? AO. Do mesmo jeito é aqui, ó. O ângulo oposto a ele é esse daqui. Esse é o nosso AO. E aqui, dessa forma, eu vou escolher um dos dois lados aqui, né? Dos outros ângulos e coloco o outro, né? Lado, ângulo, ângulo. Então, vou ter aqui LAAO, certo? Ângulo oposto, repito, na frente do ângulo nosso aqui. Alguns exemplos aqui para a gente ilustrar a situação e fazer a identificação, tá vendo? Qual é o caso de congruência que acontece em cada uma dessas letras? Então vamos analisar aqui o seguinte. O 5 aqui, ele é lado. Com esse outro 5 também que é lado. 110 graus é ângulo. Aqui também é ângulo. 3 é lado, 3 é lado. Então nós temos as mesmas letras, né? Então, pelo caso, LAL, que significa lado, ângulo, lado. Essa letra A aqui, tá? Lado, ângulo, lado. No caso da nossa letra B, vamos pensar assim, eu tenho o 4, que é a medida de lado, o outro 4 aqui, que é a medida de lado, que são as medidas iguais. O 3, que é lado, o outro 3 também é medida de lado. Veja que os triângulos estão invertidos, porém, eles têm essa parte igual, tá? Você vai analisar iguais, o que tem de igual de um para o outro. E nós temos aqui o 90 graus, que é o ângulo, e aqui que é ângulo. Lembra que eu disse, né? Esse quadradinho aqui significa ângulo de 90 graus. Também o mesmo caso, L, A, L, né? Pelo mesmo caso, LAU, ok? E nessa letra C, nós temos o 5, que é a medida de lado, 5 medida de lado.
Os 5 com 5 são os congruentes. 30 é ângulo, que é congruente do outro ângulo também, 30. 110, ângulo com 110, que é ângulo. Então, se a gente juntar aqui, nós temos o caso ALA, né? É só pegar aqui, ó, ALA, caso ALA. E o último nosso aqui, nós temos o nosso da letra D, 40 graus, ângulo, 3, que é lado, 30, ângulo. Também pelo mesmo caso que é ALA, ângulo, lado, ângulo, certo? Esses casos de congruência, eles podem jogar depois também para a parte de cálculos, né? Usando esses casos de congruência, a gente vai lá e desenvolve cálculos de descobrir valores desconhecidos. Veja aqui nessa figura, né? Nós temos aqui para calcular o valor do x e o valor de y. Qual é o valor de x, qual é o valor de y? Como que a gente vai fazer isso? Usando aquelas regras, né? Olha o tracinho. Aqui eu tenho um tracinho, aqui eu tenho um tracinho. Então, o que significa que essa medida e essa medida são iguais. Então, na hora que eu vou armar a conta, eu vou colocar 2x mais 5 é igual, quer dizer que do D até aqui no meio é a mesma medida do meio até o B. Então, eu sei que aqui também é 11, mas eu tenho que calcular o valor de x, né? Então, eu vou colocar 2x mais 5 é igual a 11. E os outros números? Os outros vão esperar para um outro cálculo para descobrir x, y, né? Eu vou colocar 2x igual a 11 menos 5. Organizo a equação. Isola x. O 2 vem para baixo. 11 menos 5 igual a 6. E o nosso x vai ficar igual a 3. Calculamos o valor de x. Tá? Então, o x que aparece ali na figura representa 3. Agora, o valor de y. Do mesmo jeito, ó. Se aqui antes eu tinha um tracinho, agora eu tenho dois tracinhos, ó. 2. Então, significa que o 3y menos 6, que aparece aqui, ele é igual aos 12 que está lá em cima. Então, 3y menos 6 é igual a 12. Organiza a equação. Vamos colocar aqui 3y, 12 mais 6, isola y, 3 para baixo, 12 mais 6 é 18, portanto, y é igual a 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, x é igual a 3 e y é igual a 6. Veja que é um cálculo bem simples de se fazer, tá? A mesma coisa está aqui, ó. 3 tracinhos para 3 tracinhos. Então, esses aqui usa a relação de igualdade. Então, vou usar esse com esse para calcular o valor do x, ó. 3x menos 1 igual a 20. Eu coloco sempre a parte da letra primeiro, tá? Porque o objetivo é calcular o valor da letra. 3x é igual a 20. 20 mais 1. X é igual a 20 mais 1, 21, dividido por 3. Portanto, x é igual a 7, né? Para y, nós vamos pegar aqui, ó, com 30. 2 tracinhos para 2 tracinhos. Aqui nós temos o caso de congruência de lado com lado, né? Lado e lado. Nós vamos colocar ali 2y mais 8 igual a 30. 2y é igual a 30 menos 8. Y é igual, o 2 que acompanha a letra vem para baixo, 30 menos 8, 22. Portanto, y é igual a 11. Então, y é igual a 11, x é igual a 7. Veja que aqui ele vai usando sempre o caso das congruências, né?
um lado que é congruente do outro. Por mais que eles não tenham a mesma medida, o mesmo número especificamente dizendo, mas você vai calculando, você vai chegar a eles, tá? Vocês vão ter algumas questões lá que vão ter triângulos divididos, né? Eles vão estar divididos, então vai dar no mesmo. Se ele tiver assim, por exemplo, ó, aqui tem um triângulo, aqui tem um outro, você vai usar. Primeiro você resolve o que tem de um lado e depois você resolve o que tem do outro lado da figura, tá? Dessa forma. E procurando sempre quem é congruente de quem é igual a quem. Aqui nós vamos calcular o x, aqui já temos na parte da página 180 aqui lá da atividade, sobre as relações de desigualdades entre os lados e os ângulos, né? Bom, a gente já viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então a gente vai pegar aqui o x, 2x, 3x. 3x, 50 mais 10, 60. 60 menos 30 igual a 30. Mais 30 graus, que é igual a 180 graus. 180 graus. 3x igual a 180 graus, menos 30 graus aqui passando. 3x é igual a 180 menos 30, 150 graus. Isolando o x, 150 sobre 3. Portanto, x é igual a 50 graus. Isso aqui a gente viu, passamos na revisão da semana passada, da aula passada, vimos na avaliação também, então isso aqui não é novidade, né? Juntando os termos de x, nós temos 2, 3, 4, né? 4x mais 20 igual a 180 graus. 4x é igual a 180 graus menos 20 graus. 4x é igual a 160 graus, que é 180 menos 20, né? Isolando x agora, temos 160 dividido pelo termo que acompanha x, 4. Então, x é igual a 40 graus. 40 graus. Esse é o valor do nosso x. Aqui agora a gente vai ver a desigualdade, né? Vocês vão ter na atividade também. A soma dos termos de dentro é igual ao que está do lado de fora. Portanto, eu somo os de dentro, ó, 7x mais 3x é igual ao ângulo oposto. A soma dos dois internos é igual ao ângulo oposto. Ou melhor, o ângulo oposto externo, tá? Então nós temos 7x mais 3x igual a 130. 10x, que é 7 mais 3, igual a 130 graus. X é igual a 130 graus dividido, colocar aqui a barra de divisão, por 10. Portanto, x é igual a 13. X é igual a 13. Mesma coisa aqui, ó. Eu posso fazer já direto, juntar aqui? Pode. 5 mais 2, 7, né? 7x igual a 140 graus. X é igual a 140 dividido para 7. Então, x é igual a 14 por 7, 2. 20 graus. E aí, calculado em si, tá? Então, é isso, né? O que nós temos por hoje é só, ok? E até o próximo vídeo.